bancaram os estudos de um terrorista que foi o mentor dos ataques de 11 de setembro, com dinheiro dos próprios americanos. Também estão bancando o maior tráfico mundial de crianças por meio da agência USAID, que está agora sendo investigada pelo atual governo do Trump. Então, se você quer entender o que é o USAID, o que está acontecendo no geral, essa investigação no modo geral, assista esse vídeo até o fim. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Helena Sakai, sou editora do Green Business Post e hoje você vai entender toda essa investigação sobre o USAID feito pelo governo americano do atual Trump, né? E aproveitar para entender também a relação da geopolítica empresarial, né? Entender a importância de o que tem a ver esses políticos, o que tem a ver esses países, esses interesses, a destinação desse recurso, que tudo isso tem a ver com os trabalhos de gestão empresarial, trabalho de gestão ESG, que tudo isso tem a ver, né? Então é um tema muito importante que a maior parte dos empresários, até de grandes empresários, gigantes, eles não percebem que é importante estudar isso, é importante estar atento e acompanhando os movimentos dos países, o que cada presidente fala, para você entender aonde você deve colocar o seu pé ou não, né? Quem deve ser seu parceiro e quem não. Então, sigam-me os conscientes e vamos para o conteúdo. Bom, então, como a gente faz um vídeo, eu vou ter que passar rápido pelas informações, e se vocês quiserem se aprofundar, tá nesse artigo que eu vou colocar na descrição. Por que eu coloquei aqui na capa o Elon Musk, né? É a USAID, a caixa da USAID aqui. Ô, para de gravar, meu. Não tô falando com você. Aí ela já tá achando que eu tô falando Elon com Musk é ela. um empresário e Não visionário tô falando com você. tecnológico sul-africano. Não perguntei pra você. Então tá. Então por que o Elon Musk que eu coloquei aqui na capa? Então ele ficou meio que a personalidade que por trás das investigações. E ele até dormiu lá no prédio, né? Ele ficou um fim de semana lá no prédio da USAID, levou uns engenheiros dele e eles dormiram lá no prédio né, durante sábado e domingo para ver tudo as coisas, né? E tem um termo que vocês precisam saber, que é o nome do departamento dele, que é esse DOD aqui, ó, que eu coloquei aqui, que aparece nas redes sociais assim. DOD, aí significa Departamento de Eficiência Governamental. Só para vocês verem que ele é bastante mencionado nas redes sociais, então para vocês entenderem o contexto, né, que é esse DOD. E aí então vamos entender agora o que é esse USAID, né? E quem explica isso é esse cara aqui que ficou bem famoso no Brasil, que é esse cadê o nome dele? Mike Banks. E ele ficou bem famoso no Brasil porque ele foi uma das primeiras personalidades se falar dessas investigações. E ele fala, né, viralizou no Brasil, porque ele fala que a USAID interferiu nas eleições da presidência do Brasil em 2022 e que se não fosse por isso o candidato conservador Jair Bolsonaro seria o vencedor. Então, quando ele falou isso, esse vídeo dele viralizou, tá? A entrevista é essa aqui, né, para quem quiser conferir. Essa entrevista que ele fala isso, e aí essa parte do vídeo viralizou, né, no WhatsApp dos brasileiros. Então, ele explica o que é esse USAID, então vamos entender junto aqui. Para começar, ele fala que o USAID não é ajuda humanitária. Aid é um termo usado para se referir à iniciativa de caridade, de assistência, mas ele falou que nesse caso não é. Aí, então ele explica que é uma agência, US Agency of International Development, Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. Então ele fala que ele recebe dinheiro de impostos, né, das pessoas para desenvolver instituições internacionais, as quais o Departamento do Estado, o Pentágono e os comitês de inteligência dos Estados Unidos desejam utilizar para seus interesses. Então, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eles vão financiar, então, um programa da Embaixada do Brasil, que quer desenvolver negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, isso é de interesse do país, dos Estados Unidos, né? Então, isso seria, tipo, um exemplo do dinheiro indo corretamente. Agora, vocês vão conhecer o dinheiro onde foi, por isso que tá um escândalo, porque não foi para esses objetivos que foram. Vocês vão ver mais para frente. Ele falou que foi criado pelo JFK, o John F. Kennedy, né, nos anos 60, aquele
Kennedy, que foi assassinado, né? E aí ele criou isso por quê? Porque antes esse Departamento do Estado, o Departamento de Defesa, o Pentágono, né? Os comitês de inteligência, eles cada um tinha o seu dinheiro e cada um ficava investindo do seu jeito e às vezes investia no mesmo lugar, mas de outra forma, e aí tipo meio que parece ser um recurso meio desperdiçado, né? Você faz de um jeito ali, o outro faz a mesma coisa, parecida, mas de outro jeito, e sendo que eles podiam ter feito junto. Então, para organizar isso, tem um maestro, eles criaram o USAID, que é meio que organiza essas três áreas, né, da inteligência, o do Estado e de defesa, que é os militares. E ele falou que, ele fala, né, que são 50 bilhões, não sei se não devolve direito, mas o governo do Trump confirma 150 bilhões de dólares, o total de dinheiro que a USAID tem para destinar. Aí aqui eu quis quis mostrar aqui um senador dos Estados Unidos, o Rand Paul, interrogando a Samantha Power, né, que foi administradora da USAID. Então, essa Samantha Power, né? Só diferente o nome dela, Samantha. E ele chamou ela por quê, né? Ele convocou ela porque ele tinha solicitado informações para a USAID e a USAID não enviou, né? E aí que tá ela, né? Ele convocou ela por quê? Porque não recebeu as informações. Então, só para vocês verem que realmente a USAID não estava disposta a colaborar, né, com o governo dos Estados Unidos. Não queria falar, tipo, como você usa o dinheiro do povo, né, o direito do povo saber. E aí o Senado, né, eles têm o papel de averiguar, de verificar o que está sendo feito com o dinheiro. Só que aí, como eles não colaboraram, então eu queria trazer esse vídeo para vocês verem que eles não estavam colaborando. E nesse vídeo ela continua não colaborando. Ela fica falando que enviei, e ele falou que eu não recebi nada. Ela falou que enviou para um comitê lá. Ele falou, eu estou naquele comitê e não recebi nada. Então você vê que eles não estavam dispostos a colaborar, o que aumenta ainda mais a desconfiança sobre o trabalho da USAID, né? Então só piora pro lado da USAID. Então por que eles querem esconder tanto? Aí fica mais desconfiado ainda, né? Aqui é um vídeo mostrando a porta-voz, né, do governo do Trump. Tem um vídeo dela indignada com a lista de destinação do dinheiro. E aqui eu traduzi a destinação, então vou ler alguns para vocês verem. E aí vocês veem se isso é de interesse da população dos Estados Unidos, se isso é de interesse dos Estados Unidos, se isso vai trazer algo, né, de retorno, de impacto positivo para os Estados Unidos. O primeiro aqui são 7,9 milhões de dólares, então você vê que são os valores que eles dessa lista são bem altos. Milhões de dólares para ensinar jornalistas do Sri Lanka a evitar a linguagem binária de gênero. 20 milhões de dólares para um novo programa do Sesame Street no Iraque. Sesame Street é aqueles bichinhos para criança ver, né? Mais de 4,5 milhões para combater a desinformação no Cazaquistão. 1,5 milhão para arte pela inclusão de pessoas com deficiência. Eu não sei aonde. Não sei se será fora, enfim. 2 milhões para mudança de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. 6 milhões para transformar espaços digitais para refletir princípios democráticos feministas. Eu li aí alguns, né? E agora a gente vai ver alguns que se destacaram, que não está tudo nessa lista, é só um resumo, mas a gente vai ver agora um que se destacou. Então aqui, quem postou aqui, para vocês verem que é uma lista oficial, né? Além da porta-voz falando, ela não falou de toda a lista, mas quem postou a lista para mostrar que é oficial é esse Rapid Response 47, que é a resposta rápida 47, que é 47 é o presidente 47 dos Estados Unidos, que é o Trump agora. Então é uma página oficial e aí eles postam essa lista aqui. Eu traduzi dessa postagem mesmo, se eu colocar mostrar mais, ele mostra toda a lista. E eu traduzi aquela lista aqui, eu traduzi deles. Então vocês podem clicar nesse artigo para vocês verem. E aí o interessante, né? Tem um ex-funcionário da USAID que ele traz o depoimento dele de como é que foi lá dentro. E aí não vou falar, não dá tempo de eu ler tudo aqui para vocês, mas aqui no artigo está mais completo, vocês leem. Mas um ponto interessante que ele trouxe, vou deixar aqui rolando aqui para vocês verem, tem até a legenda se vocês quiserem ver. Nesse daqui tem legenda em português, para vocês assistirem. Então,
Só que é o interessante que ele fala ao final, o jornalista pergunta, né, esse jornalista aqui da Fox News, ele pergunta como é que eles, né, aprovavam os projetos, né, o que eles escreviam, né, no projeto, qual artifício eles usavam. Aí ele falou que eles são muito bons de nomear os projetos para parecer que são de finalidade de interesse dos Estados Unidos. Então você percebe que é, eles sabem quais são as o que é bom para os Estados Unidos, mas eles deturpam porque eles estão fazendo coisas que não são, que desviam do objetivo da USA, que devia ser. Então ele meio que mostra que eles sabem o que seria aprovado e o que não. E eles meio que manipulam no projeto, né? Ele coloca um diferente o nome e a justificativa. Aí ele dá um exemplo. Ele fala assim: se eles querem financiar um grupo de leitura feminista em um determinado país, eles falam que é um programa contra o terrorismo, porque as feministas são chave para combater o terrorismo. Eu falei de quando uma mulher é chave para uma guerra. As mulheres não são chave para a guerra, os homens que vão para a guerra, porque são mais fortes. Biologicamente, o homem é mais forte, o homem que vai para a guerra. Né? Feministas são mulheres. E aí, quando que um grupo de leitura feminista é um programa contra o terrorismo? Nunca. Então, eles sabem que o programa contra o terrorismo é de interesse dos Estados Unidos, porque você sabe que, né, teve o ataque a 11 de setembro, os terroristas gostam de atacar os Estados Unidos, eles não gostam dos Estados Unidos e eles são contra o estilo de vida dos Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos, esse poder que os Estados Unidos têm no mundo, eles são contra. E aí, um programa contra o terrorismo é de interesse dos Estados Unidos. Só que aí, na verdade, o projeto não é para isso, é para um grupo de leitura de feministas. Esse é o exemplo que ele dá. Então, nesse exemplo que ele dá, é perceptível que eles sabem o que é de interesse do país, mas eles fazem outra coisa, né? E só usam isso para aprovar essas outras coisas que eles querem fazer. Então, aqui tem um indício bem forte, né, de que eles usam dinheiro para outras coisas que não devia ser. Então, esse é um ponto que eu acho interessante compartilhar aqui nesse vídeo. E não vou alongar muito o vídeo. Mas aí aqui tem os casos de onde o dinheiro chegou e onde ele não chegou. Então, eu vou pular essa parte que é interessante, tem mais um empresário aqui que é convidado do Trump, né? Esse Vivek aqui, ele fala coisas interessantes, né? Ele confirma várias coisas do que está sendo investigado. Ele faz parte daquele time do Elon Musk, do Dodge, das investigações. Então, depois vocês podem conferir. Mas eu queria mostrar para vocês os principais casos, né, de onde o dinheiro foi. Então, temos aqui denúncias, né? Já mostraram aqui pelas investigações nos gráficos aqui, onde o dinheiro foi. Então, isso chama bastante atenção. Tipo, você vê aqui, tipo, ele saiu de uma aliança aqui para cidadãos, o dinheiro chegou nele, aí foi para cá, que é para filantropia, não sei o que, Inc., e aí foi para outra fundação, que depois chegou na Bill Hillary and Chelsea Clinton, tipo, uma outra instituição que é da família Clinton, né? Bill Clinton, Hillary Clinton, e a Chelsea é a filha. Então você vê que, tipo, de várias formas, o dinheiro vai indo de instituição para instituição, ONG, aliança de não sei o que, do cidadão, é uma ONG, filantropia Inc., tipo, tudo esses nomes bonitinhos, e o dinheiro sendo distribuído entre eles, né? Você vê aqui. E aí aqui o destino final da filha da Hillary Clinton. Então é uma denúncia mostrando que foi, né, eles totalizaram 84 milhões de dólares, foi para a filha da Hillary Clinton que está aqui na imagem, né? Para complementar essa denúncia, tem um haitiano, né? Não sei se vocês lembram que o Haiti sofreu aquele terremoto que derrubou o país, né? Caiu todos os prédios, ficou tudo só areia, né? Ficou tudo só cinza, assim, pó. Ficou pó o país. E aí, o mundo inteiro ajudou eles, né? Só que aí esse cara, ele fala, o jornalista que você tá vendo aqui, o jornalista filmando aqui, falando, ele, como haitiano, depois vocês ouvem ele aqui, ele fala que foram bilhões de dólares para o Clinton Foundation, porque o Clinton Foundation falou que ia ajudar o Haiti, então meio que convocou todo mundo, e o mundo inteiro mandou dinheiro para eles, e ele falou que não chegou nem 2% desse dinheiro para o Haiti mesmo, né? Então é uma denúncia aqui desse haitiano. Então começa a surgir coisas, né? E aqui, a seguir, tem uma crítica forte dos próprios americanos sobre essas pessoas, políticos principalmente, que estão protestando contra essas investigações e o fechamento da USAID. Então eles falam que eles estão
fazendo barulho demais, né? Então aqui mostra o barulho deles aqui, desses políticos, fazendo barulho demais contra essas investigações da USAID, sendo que é investigação de onde o dinheiro público está indo, então é algo normal. Só que eles não estão falando nada dos casos de desastre que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então aconteceu desastre na Carolina do Norte, então aqui teve um monte de água aqui por causa de dois furacões que tiveram no ano passado, e esse ano tiveram 3 incêndios. Então a população aqui está em necessidade. E na Califórnia, em Los Angeles, teve aqueles. Eu fiz até uma matéria, depois vocês podem ver aqui na descrição, coloco para vocês. O incêndio lá de Los Angeles queimou um monte de casas de atores de Hollywood, né? Os artistas de Hollywood. Então, mas são mais de 10 mil estruturas pegaram fogo, virou cinza. E aqui, esse daqui eu achei que foi o pior, assim, de perigoso, porque foi muito rápido esse fogo aqui no Havaí, né? E a crítica é que esses políticos, eles não estão falando desses casos de pessoas, das populações passando necessidade. Então, essa é a crítica. Esse cara aqui, ele mostra a população da Carolina do Norte morando no inverno em tendas aqui, ó. Porque eles perderam a casa, e ficou tudo alagado, lá teve furacão, então muitos perderam a casa e ele fala que a situação deles está difícil e os políticos não estão falando nada, né? Então essa é a crítica, uma das críticas deles. Aqui mostra imagens do pessoal tirando o letreiro, né, o nome essa agência USAID do prédio. Aqui eu coloquei o depoimento de um americano, é um radialista, sobre tudo que ele está acompanhando, então um perfil que acompanha as notícias, ele está revoltado. Depois vocês podem assistir. E agora os principais, né, as principais destinações mais chocantes que foi descoberto. Então, temos dinheiro destinado para eu vou colocar o nome dele aqui, eu não sei falar, Anwar al-Awlaki. Não sei falar o nome dele, mas é esse o nome dele aqui. Financiaram, né, o USAID financiou a mensalidade universitária desse terrorista anos antes de ele se tornar um dos principais recrutadores da Al-Qaeda. E ele foi eliminado por um ataque de drones dos Estados Unidos. Então ele já morreu. Mas ele depois que estudou, né, que foi bancado o estudo dele, ele foi mentor dos sequestradores do 11 de setembro e inspirou o atirador de Fort Hood e apoiou o plano de atentado de Natal. Então esse cara é um terrorista que inspirou outros terroristas a cometer esses atentados e ele foi então bancado pela USAID. Então a USAID acabou contribuindo para o 11 de setembro, né? Então é bem chocante e é o dinheiro da população americana trabalhando contra a própria população. Então, e aqui tem umas imagens de terroristas e aí está escrito USAID atrás deles, né? Na tenda. Então você vê que o recurso da USAID está sendo usado por terroristas. Agora, o mais chocante que eu achei foi do tráfico infantil, o maior tráfico infantil do mundo. E aí temos aqui o trailer do documentário desse tema, né? E eles falam que o recurso da USAID acaba sendo destinado para esses traficantes do tráfico infantil. Então, eles sequestram crianças e exploram essas crianças, seja, faz elas serem escravas, trabalho escravo, prostituição, e principalmente eles falam depois, mais tarde, aqui nessa entrevista, o principal destino dessas crianças é o tráfico de órgãos. Então, eles matam as crianças e roubam seus órgãos para vender. Então, é bem triste isso, e o dinheiro do imposto de quem trabalha nos Estados Unidos vai para isso, né? É o que estão descobrindo. Então, é uma denúncia bem grave. E aqui outra muito chocante, que é o dinheiro da USAID foi para o laboratório que criou o vírus da Covid, né? E no caso, o Elon Musk, ele considera esse vírus uma arma biológica, né? Ele comenta que para ele é uma arma biológica, porque mata as pessoas, né? Para que cria um vírus? Né? Então, ele considera uma arma biológica e o dinheiro do imposto dos Estados Unidos também foi para uma arma biológica que matou muitas pessoas no mundo inteiro. Sem contar, né, que ficou um monte de gente obrigada a ficar em casa, né? E aí não pôde trabalhar e aí gerou pobreza isso, gerou crise econômica, né? Então, todo aquele caos da pandemia foi financiado. E aí, pior, o financiamento principal foi da USAID, né? Eles mostram no gráfico aqui, ó. A maior quantidade de dinheiro foi da USAID.
Ô, lerdeza, começou a ficar lerda a internet. Aqui, ó, a maior quantidade de dinheiro para esse EcoHealth Alliance aqui, que foi responsável pelo vírus, ele mandou dinheiro, né, usou o dinheiro para o vírus. Aqui, ó, USA de 53 milhões, mais de 53 milhões de dólares que enviou, né, então... E aí, ao final, eu coloquei toda a parte de censura e manipulação política, né, então o dinheiro ele foi para jornalistas, para mídias. Então, esse parlamentar aqui, esse político de Ohio, né, Jim Jordan, ele fala, né, que aquela parte do governo censurar as big techs, né, então tá relacionado tudo, essa parte de censura ao Facebook, ao X, tá tudo relacionado a essa forma de ser do USAID, desse financiamento do USAID, são essas pautas que eles adotaram, censura a determinadas pautas na mídia, por meio do dinheiro, por meio da política, né, por meio do papel governamental e dinheiro que o governo pega dos impostos. Então tá aqui a parte final mostrando esse dinheiro. Também censura em outros países, né? Eles comentam aqui tem o Mike Benz de novo, ele comentando da censura em Londres, no Reino Unido. Aqui temos alguém questionando o dinheiro também indo para o Fórum Econômico Mundial. Então foram mais de 68 milhões para o Fórum Econômico Mundial, e aí eles perguntam por quê. Para que está indo para o Fórum Econômico Mundial? Né? Aqui esse cara aqui é interessante, ex-CIA, trabalhou na CIA, então o que a maior parte das pessoas estão achando, e ele comenta que ele também acredita nisso, é que a USAID, ele fala aqui, se tornou uma ferramenta da CIA. Então ele fala que o George Soros recebeu bilhões do dinheiro da USAID para manipular e fazer propaganda política na Índia, Romênia, Geórgia, Sérvia, Eslováquia e Ucrânia. Então, são vários países que estão, enfim, se intrometendo, né, a, influenciando com dinheiro público, né, dinheiro de impostos dos Estados Unidos. E ele está aqui comentando isso. E no Brasil, temos aí o Instituto Vero do Felipe Neto, o Sleeping Giants Brasil e a agência de checagem Lupa também receberam dinheiro da USAID. Aí, nos detalhes aqui do documento aqui da Câmara dos Deputados, eles falam que o USAID enviou no total de 160 mil aqui para o pessoal da mídia, né? O Sleeping Giants e Alma Preta falou que promovem censura e atacam veículos independentes. A agência de checagem Lupa é financiada para sustentar a narrativa oficial sobre os eventos de 8 de janeiro de 2023, que hoje está sendo investigada pela OEA, Organização dos Estados Americanos. E o Instituto Vero do Felipe Neto recebeu 30 mil dólares diretamente da Embaixada dos Estados Unidos. Deixe seu comentário sobre o que você do que você soube do USAID, se está aparecendo na sua TV, na sua mídia local, ou se não. Deixa aqui nos comentários para a gente saber onde ou não estão comentando sobre essa maior investigação, maior escândalo aqui desse ano, pelo menos, já que mal começou, já está com um escândalo desse. E para resumir, então, com todo esse. Depois eu recomendo que vocês vejam essa matéria, eu vou deixar aqui na descrição. Vocês vejam os vídeos, né, para vocês verem com os próprios olhos e ouvirem com os próprios ouvidos e tirarem as próprias conclusões de vocês. E também vão atrás de mais informações. Como agora, né, jogaram a merda no ventilador que se fala, aí as pessoas começam a ter coragem de denunciar, né, de aparecer, fazer vídeo. Então vai surgindo coisa cada vez mais, porque agora está sendo investigado, agora está aparecendo dados. Então aí as pessoas começam a ter coragem, começam a se envolver e falar as verdades, né, expor, denunciar. Então cada vez mais vai aparecendo coisa lá nas redes sociais. Então não é o fim, e cada dia que passar vocês vão ver que vai aparecer mais coisas. Então, por enquanto, aqui foi um resumo que juntei e a conclusão que a gente pode chegar, né? Então, a conclusão que eu quis trazer aqui com relação à ESG é que, assim, primeiro, você percebe que essa agência, em 60 anos, nunca houve exatamente esse tipo de minúcia de investigação e transparência, né? Então, no ESG, que a gente trabalha com ESG Plus, a gente tem que saber o que realmente está sendo feito. Não adianta só você
só ficar achar que está tudo certo, ou eles falam que estão fazendo. Não, tem que saber, tem que ver se está realmente sendo feito. Por isso que eles foram direto no dinheiro, que é o que alimenta todas as práticas, né? Então, para começar, então, a importância da transparência, senão não dá para verificar nada, o que realmente está sendo feito, os impactos têm que realmente ocorrer, então é a prática o mais importante, né, no SG Plus, verificação do trabalho. E aí vimos aí então que como eles ficavam alterando os nomes dos projetos, eles sabem então o que é esperado deles, mas eles não vão, eles desviam daquilo que é o objetivo da USAID, então é um conflito de interesse, eles colocam outros interesses deles acima da própria instituição, do objetivo da instituição, então isso é um conflito de interesse, e aí por conta disso é um greenwashing, né? Você falar que faz algo e não faz. Então você está usando dinheiro público para outras coisas que não beneficiam a população, né? Do dono do dinheiro. Então esse é um greenwashing. E aí, por causa dessa falta de transparência, falta de verificar, então esses profissionais se sentiram à vontade de fazer o que quiserem, e aí qual é a consequência de não ter essa verificação, não ter o compliance, transparência? Então, olha o que aconteceu, né? Então, o dinheiro acabou indo para terrorista, o próprio dinheiro da população virou um ataque de 11 de setembro contra a própria população, né? Ah, a criação do vírus, da maior pandemia do século XXI, né? Essa pandemia que pegou a gente, ficou 2 anos parado no mínimo, né? De economia, e muitas pessoas sofreram. Na Europa também ficaram sem comida, né? Não sabia para onde ir. A gente recebeu a ligação de colegas na Europa que estavam sem saber o que fazer, não tinha, tinha que ficar em casa, não podia, então não tinha mais comida no mercado, ficou em desespero, e aí as pessoas também que morreram, né? E agora também o pior, né? Financiou a tortura e morte das pessoas mais vulneráveis, que são as crianças. Então, são muitos impactos negativos que podem acabar ocorrendo se não há fiscalização. Por isso que a conclusão que eu chego é que é importante a gente sempre continuar com essa troca de discutir as boas práticas de gestão e sobre os impactos para que as novas gerações, né, os profissionais atuais, a gente vai sempre melhorando e não deixe mais que essas coisas aconteçam. Se é esse tipo de conteúdo que você busca, já se inscreve no canal para receber recomendações de vídeos como este. E se você sabia do que a gente informou hoje. Se esse conteúdo agregou ao seu repertório, curta e compartilhe com quem possa se beneficiar com ele. Não deixe de se inscrever na newsletter que está na descrição, porque nem sempre as redes sociais notificam todo mundo. Este foi o conteúdo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis.